Boa noite a todos os senhores vereadores, público aqui presente. Em nome de Jesus, eu abro a sessão e, de antemão, desde já, quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, voltando um ano, né? O ano de 2026, pedindo a Deus muita proteção, muita saúde, muita sabedoria. Que esse ano seja repleto de muitas coisas boas, né? E que a gente continue trabalhando, cuidando do povo, né? Quero aqui, nesse exato momento, de início, dizer aos senhores vereadores que hoje será colocado as contas da prefeita em votação. Quero aqui, desde já, comunicar a todos, né? Que é necessário, né? Que essas contas sejam votadas. Estou sendo, né, pressionada e tenho que fazer o que é de direito e cumprir com a minha responsabilidade e os meus compromissos. Então, de antemão, quero dizer que o assunto da sessão será unicamente as contas da senhora prefeita e logo após irei abrir uma extraordinária, dar um prazo de 15 minutos, para a votação dos projetos do aumento de salário, né, do funcionário da casa, dos servidores da casa, dos servidores públicos e dos professores. Então, após essa sessão, irei abrir novamente uma extraordinária para que possamos dar o voto a esses projetos. Sim, é do mínimo também, né, do salário mínimo, né? Será votado hoje. Então, desde já, vou passar a palavra ao secretário para ler aí o requerimento e depois vamos dar início à votação. Sim, antes de eu passar a palavra para o secretário ler, eu gostaria de pedir ao assessor jurídico da casa para que desse as suas explicações sobre as contas da senhora prefeita e o qual estamos votando hoje. Presidente, boa noite. Só posso dar só uma palavrinha aqui? Rapidinho? Não. Deixa eu passar a palavra logo para o Certo. assessor, vereador, depois eu te passo a palavra, tá bom? Boa noite a todos. Com muito prazer e muito entusiasmo que retornamos aos trabalhos nesse exercício de 2026, né? Eu espero que a gente tenha êxito, né, nos trabalhos, na condução das matérias, né, e dos assuntos relativos à comunidade jatiense, e Deus nos guie e nos oriente sempre pelas melhores decisões e que os diálogos, os debates sejam sempre saudáveis, que eles tragam engrandecimento ao nosso povo. Como a presidente falou, né, a questão da inclusão da votação das contas da prefeita na sessão de hoje. Recentemente estive em Fortaleza, amando uma missão incumbida da nossa presidente para fazer um levantamento do como estava essa questão recursal dos pedidos que foram encaminhados sobre as contas. Lá chegando, me foi, né, reportado, como eu já imaginava também, né, já tinha até comentado aqui, que o tribunal, em resumo, ele se manifestou no sentido de que não cabe ao tribunal, como todos sabem, manifestar julgamento de valor, né, sobre contas de prefeito. O tribunal apenas faz aquele parecer e envia para a Câmara para que a Câmara vote. Somente o Poder Legislativo local que tem soberania para julgar pela aprovação ou desaprovação das contas de um gestor. Então foi nesse sentido. Só que, né, nos acrescentaram que essas contas deveriam ser incluídas na primeira oportunidade, porque elas já estão na casa já tem um bom tempo, está impedindo de outras contas, a do exercício 2023, por exemplo, se vir para cá, porque até então a 2022 não tinha sido votada, sujeita também a presidente da Câmara a multa, a sanções, então que a gente submetesse essas contas na primeira oportunidade. Somado a isso, tem
essas contas elas foram levadas ao conhecimento do Ministério Público. E o Ministério Público, na data de 12 de janeiro agora, promoveu o arquivamento do processo, da denúncia que foi feita sobre essas contas. E, em resumo, entendendo que, na análise de mérito do promotor Dr. Ramon Brito Cavalcante, não havia nenhuma ilegalidade nas contas da prefeita, não havia nenhum indício de improbidade, então entendia que não cabia, né, a responsabilidade pela qualquer ação eventual de improbidade ou mesmo pela desaprovação. Eu tirei, não sou eu que estou dizendo, não é a presidente, não são os vereadores. Então eu trouxe aqui a cópia, né, do inquérito civil, do arquivamento do inquérito civil do Ministério Público, para que todos os vereadores, a mesa, tomem conhecimento do porquê, da forma que o Ministério Público se manifestou, pela total legalidade das contas em questão. Então, passa aí, Taté, por favor, uma cópia para cada um, uma leiturinha, para ver que não houve, né, como a gente vem sustentando vários debates que já houveram aqui, que de fato não houve, né, nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade nas contas, se tratou de mero erro contábil. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a presidente, não é a prefeita. É o Ministério Público do Ceará, através do Dr. Ramon. E era isso. O motivo da votação na sessão de hoje é a urgência e a prioridade dessa votação, né, porque já tem um tempo que está aqui na casa e precisa ser devolvido até para a remessa das próximas contas. Quero aqui agradecer ao doutor Henrique pela explicação. Está aí a resposta, né, do Ministério Público. E agora cabe à presidente colocar a pauta em votação e a gente votar. Tem meu apoio. Então, senhores vereadores, está aí, né, a resposta do Ministério Público. Quando todas as vezes eu falo aqui para vocês que aqui a gente tem que cumprir as leis, mas também nós temos também os nossos direitos. O promotor, ele tem o direito, né, de pedir o que está errado para a gente ver, e também ele tem o direito de ver o que está certo, que agora nós estamos com essa resposta aqui em mãos do promotor e, justamente por conta disso, estou colocando as contas em votação. Primeiramente, quero comunicar que a votação será só única, viu? Não passará por as comissões, porque a comissão está pedindo, já está assinado, né? Pedindo aí, já está todo assinado pela comissão. Então, as contas serão votadas só de uma pessoa só, viu? Então, irei passar a palavra a João Wellington. Boa noite a todos aqui presentes, funcionários da casa, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Passo agora a ler o requerimento de inclusão em pauta. Os vereadores de Jati, Ceará, abaixo assinados, vêm, através deste, requerer a inclusão das contas de governo de 2022 na pauta da sessão ordinária de hoje, inclusive em regime de urgência, tendo em vista que as referidas contas estão aptas a serem apreciadas pelo Poder Legislativo Municipal. Jati, Ceará, 24 de fevereiro de 2026. Cícero Moreira Barreto, vereador. José Matheus Agostinho dos Santos, vice-presidente. Francisco Alves de Medeiros, segundo secretário. Marcelo José de Oliveira, vereador. João Wellington Teixeira Freitas, primeiro secretário. Val Maria Gomes da Silva, presidente. Passo agora a ler o projeto de decreto legislativo número 001 de 2026. Ementa. Dispõe sobre a aprovação das contas de prefeito do município de Jati, estado do Ceará, relativas ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município do Poder Legislativo Municipal de Jati, Ceará, com fundamento no artigo 44, parágrafo 3º do Regimento Interno, e atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º.
ficam aprovadas as contas do prefeito do município de Jati, estado do Ceará, relativas ao exercício financeiro de 2022. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, Contas do Município. João Wellington Teixeira Freitas, presidente da comissão. Marcelo José de Oliveira, membro da comissão. José Arimatea Justino dos Santos, membro da comissão. Justificativa. Apesar do parecer emanado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará nos autos do processo do TCE número 03719/2023, dígito 7, o qual recomendou a desaprovação das contas de governo do município de Jati relativos ao exercício financeiro de 2022, prestada pela prefeita Mônica Rosane Pereira Mariano, com fundamentos na legislação aplicável, considerando os fundamentos já expostos no parecer desta comissão acerca das contas de prefeito de 2022, opinamos pela aprovação das referidas contas, elaborando o presente projeto de decreto. Deste modo, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município submete o presente projeto de decreto legislativo ao crivo dos pares, para que, após análise, através do voto, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, aprovem ou não o presente decreto legislativo, mediante votação de 2/3 dos membros da Casa, no mínimo 6 votos a favor da aprovação das contas. É por essas razões que se propõe o presente projeto de decreto legislativo. Jati, Ceará, 24 de fevereiro de 2026. Comissão de Finanças e Orçamento e Contas do Município. João Wellington Teixeira Freitas, presidente da comissão. Marcelo José de Oliveira, membro da comissão. José Arimatea Justino dos Santos, membro da comissão. Então, no momento irei passar a votação. Perguntar individual, né, a cada vereador, depois passar a palavra aos senhores vereadores. Não, foi lá. A comissão já emitiu parecer, né? Então, não precisa passar por a comissão. Certo. Vereador João Wellington. Aprovo. Vereador Marcelo. Vereador Barreto. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Vinícius. Dá uma boa noite a todos. Dizer que meu voto é de acordo com o Tribunal de Contas, que veio desaprovando as contas, né? E gostaria só de justificar um pouco essa parte aí. Cobrei por diversas vezes a questão de colocar em pauta essas contas, né? Até porque tinha ultrapassado o prazo, e é de se questionar, né? É de se questionar a rapidez de colocar em votação essas contas sem nenhum aviso prévio, né? Nós temos também aqui a ausência de 2 vereadores que, com toda certeza, também não foram comunicados, mas dizer, senhora presidente, que meu voto é de acordo com o Tribunal de Contas, desaprovando as contas do jeito que veio de lá. Muito obrigado. Vereador Naldo. Meu voto é sim, aprovando. Vereador Teté. Meu voto é sim, presidente. E vereadora Valma, meu voto é sim. Vereador, nós temos aqui tá aí a resposta, né, do Ministério Público, né, que foi feita agora, né, em janeiro, né, justamente por isso estávamos em recesso, né, e não quis fazer extraordinária por conta disso aí, deixei para que fosse votada hoje. Então, quero aqui comunicar a todos, né, as contas foram aprovadas por unanimidade, né. Agradecer aqui. Unanimidade não, senhora presidente. Por todos, por a maioria. Por a maioria unanimidade absoluta, não, tem um voto por contra. a maioria absoluta. Desculpe aí, vereador. Então, foram votadas. Quero aqui agradecer a cada um de vocês. Agradecer aqui ao vereador Marcelo também, que hoje faz parte do grupo também. Estamos todos aqui unidos, né, trabalhando para defender e cuidar do nosso povo. E assim, a política é dessa forma, a gente faz o trabalho, a gente procura fazer da melhor maneira, e todo dia a política tem uma nova história. Tudo que acontece no meio político faz parte da política. Então, aqui eu quero dizer a você, vereador Marcelo, que tudo que acontece nas nossas vidas, a cada um de vocês, vereadores, faz parte da política. Tenho aqui 5 mandatos e já passei por coisas e mais coisas e sei como é. A política é dessa forma. Consideração?
para não se iniciar o ano, eu acho que energia é muito ruim, né? Começar o ano já assim, supondo tais coisas, né? Achando que aqui a gente está fazendo coisa na surdina, que está maquinando, né? Tudo acontece no momento certo, né? Essas contas, elas precisavam passar por um tempo de maturação. E foi essencial ela chegar nesse momento para votar, porque eu acredito que todos vão ler, né, esse parecer do Ministério Público, porque a mesma pessoa que critica a conta hoje, né, que foi coincidentemente votada, é a mesma que levou a notícia, né, que um crime, uma conta ao Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público está dizendo aqui o teor das contas, do porquê entende que não houve ilegalidade nas contas. Então, assim, não existe nada na surdina, não existe bastidores aqui. Cada vereador aqui que votou, o que votou pelo sim, o que votou pelo não, votou de peito aberto, entendeu? Então, assim, as contas nunca ficaram aqui escondidas. Quando elas chegaram, foi dado conhecimento público. Quando foi suspensa a votação, foi dado conhecimento público, inclusive para o Ministério Público, por isso que se instaurou o inquérito civil. No dia seguinte já tinha denúncia, já tinha comitiva lá no Ministério Público. Então, assim, não houve nada na surdina, não houve nenhum bastidor. Houve apenas o direito do contraditório, tanto da prefeita quanto o requerimento da presidente da Câmara para que se inteirasse dos assuntos, o que seria cabível dentro do que a prefeita requereu. Então, por isso que as contas estão sendo votadas nesse momento, para que houvesse a maturação do porquê sim e do porquê não. Então, quem quiser entender, todos os vereadores que aqui estão, a plateia que aqui está, se quiser entender o teor imparcial da votação, é só ler o parecer do Ministério Público. Não é Henrique, não é a prefeita, não é a presidente que está dizendo, é o Ministério Público que está dizendo. Então, é bom que se inicie o ano, né, com essa crença, com essa certeza, que nada aqui é feito em bastidor, nada é feito com maquinação e com jeitinho. Então, senhora presidente, só deixar um adendo aqui, rapidinho, até porque fui citado novamente, mas cada um tem sua opinião aqui, e eu sou respeitador demais, todos me conhecem aqui. Mas, assim, como foi bem citado agora, novamente, tentando justificar o injustificável, esse momento certo que é falado, até então a gente tinha 5-4, a votação seria desaprovada, né? E o momento certo é esse. A explicação mais correta é essa, mas só agradecer a oportunidade, presidente. Então, nesse momento, senhores vereadores, eu encerro a sessão e daqui a 15 minutos estaremos de volta para um extraordinário. Tem um cafezinho, um chazinho, vamos tomar lanche.